Olá amigos, tudo bem? Aqui eu me chamo Janete Mainardes. Esta é a segunda parte do testemunho da vida do nosso querido irmão Nelson Azevedo. E vamos dar continuação. A paz de Deus, irmãos. Vou dar continuidade do testemunho da minha vida, das obras que Deus fez na minha vida, dos milagres em que eu recebi no decorrer desses anos e que sirvo a Deus há 56 anos. Há 20 anos atrás eu sofri um atentado pela mão de um filho e fui a óbito porque foi aprovado pelos médicos no estado de Minas Gerais. Nessa época eu estava vindo de Porto Seguro, estado da Bahia, estava vindo de serviços, que eu trabalhava com vendas, e sofri esse atentado pela mão do meu filho. Tentou me tirar a vida na estrada e quando eu senti o sangue evacuando do meu corpo, eu pedi socorro, e nesse socorro alguém veio me socorrer e eu caí. Quando eu caí, uma voz falou no meu ouvido: fique em paz, não está te acontecendo nada. Aí eu voltei em si e eu perguntei para as pessoas: não tem um carro para me levar no hospital mais próximo? Eu vou perder a minha vida. Aí as pessoas falaram: não tem carro nenhum, o teu carro está quebrado, não tem condições de nós sairmos daqui. Eu tornei me apagar como se tivesse morrido. Aquela voz voltou e falou para mim: fica em paz, você está sonhando, você está passando por uma provação. Aí encostou um carro, me jogaram dentro do carro, me levaram 10 quilômetros longe, isso foi em Montes Altos, em Minas Gerais. Me levaram 10 quilômetros onde tinha um hospital, uma cidadezinha pequena. Chegando lá, o médico não me recebeu, disse que não tinha condições de me receber, porque a minha situação era muito terrível, e ele ligou para a ambulância e falou: se a ambulância estiver aí, leva para Araxá. Aí Deus abençoou e teve misericórdia que encontraram a ambulância, e a pessoa da ambulância chegou num instante, me jogaram dentro da ambulância, e dentro da ambulância foi um homem vestido de terno, de gravata, não conversava comigo, não falava nada. E chegando uma distância com aquela ambulância, eu perguntei para ele: eu estou morrendo. Eu falei para ele: estou morrendo. Ele falou: você não vai morrer, porque tua fé vai alcançar a tua vida e você não vai morrer. Eu perguntei para ele: mas quantos quilômetros já andamos? Ele falou: já andamos metade. Aí andou bastante. Quando eu vi o claridão das luzes da cidade, aí eu vi que ia chegando na Santa Casa de Araxá, me colocaram numa maca, porque aquele médico daquela cidadezinha já tinha ligado para a Santa Casa de Araxá, e eles estavam me aguardando para jogar na maca e cuidar da minha vida. Entrei para dentro, os médicos estavam em reunião, não tinha médico, e as enfermeiras falaram: como que nós vamos fazer? Não podemos deixar esse homem morrer aqui dentro, ele tem que ser medicado, nós vamos procurar, vamos ligar, vamos tentar algo para ver se elas encontram os médicos. Aí ligaram, o diretor do hospital não tinha desligado o celular dele, atendeu, foi correndo, chegou no hospital, ele abriu meus olhos e disse para as enfermeiras: ele está acabando de morrer. Quando falou assim, eu me acabei, não vi mais nada. E aquele homem que estava do meu lado, que foi na Kombi comigo, vestido de terno e gravata, desapareceu. Nunca mais eu vi aquele homem. Certamente seria um homem, um anjo em forma de um homem, para me guardar. Após a noite inteira, fizeram a operação, fizeram a cirurgia, colocaram sangue no meu corpo. No outro dia o médico foi me visitar, eu perguntei para ele: doutor, como foi a minha situação? Ele falou: a tua situação, eu tenho duas coisas para te falar. Ou Deus te ama muito, ou você tem uma missão para acabar de cumprir na terra. Então Deus te deu vida. Se você quiser, tem um cartório aqui perto, eu vou mandar fazer um documento para você, e eles vão fazer um documento que você é um homem morto, é um profissional que está te falando. Quem deu vida para você foi Deus, não foi doutor João, não foi doutor Antônio, não foi os médicos da Santa Casa de Araxá, foi Deus que te deu vida. Aí ele pediu para mim licença, ele despediu, aí chegaram as enfermeiras. Aí chegou uma das enfermeiras, eu pedi para elas procurar meus documentos, e ela falou: seus documentos eu não sei, porque a tua roupa estava ensopada de sangue, aquele sangue secou, jogaram. A lavanderia não aceitou, jogaram fora, e certamente seus documentos foram embora. Eu falei: não, moça, não faça isso, que eu tinha meus documentos e meus dinheiro dentro da carteira, eu preciso desse documento para ligar para minha esposa, para alguém.
que tem o meu telefone nesses documentos. Aí ela foi procurar, Deus abençoou, ela achou o documento, trouxe e pedi para ligar para minha esposa. Mas minha esposa não estava em casa, estava no funeral de um cunhado meu. Aí eu liguei para minha filha, ela atendeu. Aí eu saudei minha filha com a paz de Deus. Aí contei para ela o acontecido e falei que já estava fora de perigo, que Deus tinha me guardado, que Deus tinha me abençoado. Aí saudei minha filha com a paz de Deus. E aquela enfermeira que estava do meu lado, ela olhou para mim e falou assim para mim: olha, Senhor, por minha causa o Senhor veio parar aqui neste hospital. Eu falei: como? Por tua causa eu não te conheço, você não me conhece? Ela falou: Deus nos conhece. Faz 7 anos que eu congrego na congregação. Eu nunca pude batizar porque o meu esposo disse que o dia que eu me batizar, ele mata eu e mata o ancião que está dentro das águas atendendo essa obra. Agora Deus me libertou por ver esse milagre, essa maravilha que Deus fez na tua vida, porque você perdeu a tua vida. E quem confessou isso foi um profissional, doutor fulano de tal, que é o doutor João. Ele falou que o senhor perdeu a sua vida e o seu sangue não tinha que precisar buscar em Belo Horizonte, a 300 quilômetros longe daqui, e o senhor está com vida e está aí glorificando a Deus. E eu muito mais vou glorificar a Deus, porque Deus me libertou daquele medo que meu marido ia me matar. Agora tenho liberdade para obedecer a Deus, descer as águas do santo batismo e servir a Deus por resto da minha vida. Eu agradeço a Deus por essa força e por essa obra que Deus fez na minha vida, e agradeço a Deus por aqueles que estão ouvindo e podem passar isso para aqueles que não conhecem Deus e não conhecem a palavra de Deus e ainda defama a obra de Deus na congregação cristã do Brasil. É a obra perfeita. Se tem alguém errado, a igreja não é culpada. Então nós temos que botar fé no nosso Deus que nos servimos e que nos ensinou o caminho da verdade e a sua doutrina verdadeira. Deus seja louvado. Amém. Em continuidade daquilo que já tenho falado, que Deus me deu a graça de falar, eu quero retratar um assunto de uma obra que Deus fez, me usou como um instrumento nas mãos dele, me usou como um vaso, porque nós não temos nada sem que Deus nos ajude, sem que Deus opere na nossa vida. Eu tenho um irmão, ele é vivo ainda, é mais novo do que eu, e Deus achou graça permitir que o inimigo pegasse ele. E Deus me deu a graça de fazer esse trabalho, de lutar contra essa obra maligna na vida desse meu irmão que morava na casa dos meus pais. E na casa dos meus pais sempre foram contra a palavra de Deus, nunca gostaram de falar em religião, menos de falar das pessoas que criam em Deus. Então Deus me deu a graça de fazer esse trabalho na casa dos meus pais com esse meu irmão, tomado por um espírito maligno. Inclusive, por desconfiança, eles buscaram o médico falou que não entendia, que não sabia o que estava acontecendo, e Deus me deu a graça de entrar nessa luta contra o poder de Satanás, revestido do poder do Espírito Santo, porque em mim não havia nada, a não ser pela graça e a misericórdia de Deus. E Deus me deu a autoridade de falar com ele, e na casa da minha mãe, nesse dia, dessa luta, desse trabalho, havia pessoas com as Bíblias na mão, pessoas que não pertenciam à congregação cristã, mas tinham a palavra de Deus na mão. Estavam procurando a servir a Deus. Aí Deus me deu a graça de fazer uma luta com esse inimigo. Aí o meu pai falou assim: isso não é o diabo coisa nenhuma. Ele falou para o meu pai assim: então você duvida? Eu sou Lucifer, fui expulso do céu, trouxe comigo muitos anjos, milhares de anjos, fui lançado na terra, desci como um raio, e aqui eu estou. E eu estou nessa casa porque eu amo essa família. Aí meu pai falou assim: que você é o diabo coisa nenhuma. Aí ele falou para o meu pai assim: então eu vou te mostrar uma prova. E a casa dos meus pais era uma casa de madeira e tinha as mata-junta para tampar as frestas de madeira. E ele falou para o meu pai: arranca uma mata-junta dessa daí, aí dentro tem uma moeda de 1924, essa é testemunha entre eu e você hoje, para você saber que Satanás está na tua casa e que ama vocês. Aí meu pai falou: essa eu quero ver. Ele foi, arrancou a mata-junta da casa, achou a moeda de 1924, olhou para mim e disse: ô meu filho, essa moeda aqui
é de 1924, ela tem um pouco de ouro. Essa é minha, ele falou assim para ele, essa é para você queimar junto comigo no último dia, porque você não tem parte no reino do homem lá em cima. Eu fui expulso e sou sentenciado a ser queimado. Eu me encontro numa ira muito grande, porque me resta pouco tempo para ganhar as almas. Aí Deus me deu a graça de falar para ele, mas 95% são todos do teu lado, fazem a tua vontade, cumpre o teu desejo, trabalha para você, e você está em fúria ainda? Ele falou assim, não, mas eu estou em fúria, não é com esse povo, 95% está do meu lado, são meus, mas eu estou irado com o povo dessa congregação, esse povo que se ajunta a falar de Deus, nesse templo chamado congregação. Então eu estou irado com esse povo, quero perseguir esse povo, quero derrotar esse povo aí. Então é a minha sede, eu tenho essa necessidade de fazer isso com esse povo. Aí Deus me deu a graça de repreender ele. Ele saiu de perto de mim, entrou para a cozinha. E quando ele foi para a cozinha, meu pai foi atrás e falou para ele, mas já que você é o diabo, por que você não me dá riqueza para mim? Ele falou, não, eu dou riqueza para o filho que eu amo, para você não, você já está sentenciado, você vai queimar junto comigo. Aí, irmãos, essa pessoa que estava tomada pelo espírito maligno, não tinha estudo, não tinha profissão, não tinha nada, e hoje ele tem um capital de mais de 4 a 5 milhões, ele tem 7 casas de aluguel na cidade de Biporã. Só que hoje ele está sob o domínio de Satanás, não tem prazer de nada, não tem prazer de passear, não tem prazer de nada, porque ele está dominado pelos espíritos imundos. E a minha família acha que é um problema de saúde, não é problema de saúde, é Satanás na vida dele e na vida de muitos que correm nessa terra, porque ele disse que o filho que ele ama, ele enriquece. Então é isso que nós estamos vendo hoje, a riqueza, e o povo esquecendo de Deus, esquecendo da palavra de Deus, e ainda blasfemando contra Deus, contra aqueles que procuram servir a Deus nesse templo chamado de Congregação Cristã no Brasil, CCB. Muitos deixaram desse caminho porque não alcançaram sorte, e hoje defama aqueles que devem na obra, não defama a obra inteira, não defama a Deus, não defama a palavra de Deus, que ela é pura, ela é verdadeira, e a doutrina que Deus nos ensinou e que Paulo nos ensinou, ela é verdadeira. Falam do véu, fala do ósculo, fala da oração de joelho, fala do batismo, ele é verdadeiro, todas essas coisas são verdadeiras, se cumprem nessa obra. Os homens que não cumprem, eles vão se acertar com Deus no último dia, mas aqueles que procuram servir a Deus, eles estão acertados com a doutrina verdadeira, porque o apóstolo São Paulo disse, será em vão que Cristo fala em mim, esse caminho que chama de seita, eu sirvo a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por esse testemunho, por essa obra, não puxando para a CCB, mas puxando pela palavra de Deus, por aqueles que servem a Deus com sinceridade de coração. Deus seja louvado. Amém.